Nesse vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre os valores de uma universidade nos Estados Unidos e como você pode se preparar financeiramente para que esse sonho seja uma realidade na sua vida. Antes da gente começar esse vídeo, para que você que não me conhece, meu nome é Gustavo Vasconcelos, eu tenho quase uma década de experiência aqui nos Estados Unidos, especialmente na parte do intercâmbio esportivo. Eu fui atleta universitário e também treinador universitário aqui nos Estados Unidos e hoje moro aqui e trabalho ajudando centenas e milhares de estudantes atletas a buscar uma oportunidade nos Estados Unidos. Então, deixa um like aqui no canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo aí com outros amigos que também estão tentando entender como funciona a parte financeira aqui nos Estados Unidos para que você entre numa universidade. Então, galera, antes da gente começar falando dos valores, é muito importante falar dos tipos de universidade aqui nos Estados Unidos. Mas, principalmente, você vai ter as universidades de 4 anos, e as Junior Colleges. Eu não vou entrar em detalhes sobre elas, mas é muito importante que você assista o vídeo aqui em cima, onde eu falei mais especificamente sobre a diferença dessas duas escolas, essas duas escolas, quando eu falo universidades, esse tipo de instituições acadêmicas aqui, educacionais nos Estados Unidos, para que você possa entender, de fato, como funciona cada uma delas. Bem diferente da high school, se você veio para uma high school, tem interesse de vir para uma high school, quando você paga uma high school, você paga ela, é meio que um pacote. O estudante é de menor, então você não consegue pagar, da maneira de você fazer um plano, diferente de uma moradia diferente, uma alimentação diferente, um plano de saúde diferente, enfim, tudo ali é um pacote que você paga para high school e ela toma conta da sua alimentação, da sua moradia, às vezes do seguro-saúde, às vezes não, enfim, tá tudo incluído, e você paga ali por mês, alguns high school pedem que você pague tudo adiantado. Na universidade é diferente. Meio que você pode montar ali o seu quebra-cabeça para chegar no que seria o melhor valor ali para você. E outra coisa também muito importante, na high school você não consegue trabalhar, mas na universidade você sim consegue trabalhar. Muita gente pensa também que para que você entre numa universidade nos Estados Unidos, você precisa de uma bolsa atlética, que é impossível estudar numa universidade americana sem uma bolsa atlética. Isso não é verdade, isso é um mito muito grande. A propósito, eu acredito que uma bolsa acadêmica pode te ajudar, você tem mais chance de uma bolsa acadêmica do que uma bolsa atlética. Porque uma bolsa atlética, dependendo do time, você vai ter ali de 15 a 30 pessoas, dependendo do time, enquanto que assim, é uma competição muito grande para um número muito pequeno de bolsas. Enquanto que uma bolsa acadêmica, cara, depende só de você, do seu boletim, do seu GPA, das suas notas, enfim, depende de fatores que vai ser literalmente controlados pelo seu esforço, pela sua dedicação. Eu gravei outro vídeo um pouco falando também sobre como montar um orçamento. Mas nos Estados Unidos eu diria que as Junior Colleges, as universidades de 2 anos, elas são significativamente mais baratas do que as universidades de 4 anos. Então, por exemplo, se você pegar tiver aí uma universidade de 2 anos, o tuition dela, que é a parte ali das aulas, vai ser mais barato do que uma universidade de 4 anos. Também a questão da alimentação, da moradia e do seguro-saúde, que são principalmente aí os 4 pilares aí, de você montar um orçamento. De novo, eu gravei um vídeo aqui em cima falando como montar esse orçamento. Então, se você pegar o tuition, a alimentação, a moradia e o seguro-saúde, é o que compõe aí um budget para você estudar numa universidade. Eu diria que hoje, se você pegar um budget médio aí de um atleta que não é sensacional, mas também não é ruim para estudar numa Junior College, se você tiver aí num budget mais ou menos entre 10 a 14 mil dólares, é mais do que suficiente para que você entre numa Junior College. Menos de 10 mil dólares, realmente a gente precisa com que você tenha um vídeo de melhores momentos, independentemente aí do teu esporte, um vídeo de qualidade para que você consiga reduzir isso, E quando você vai para uma universidade de 4 anos, independentemente que seja da Liga NAIA ou da NCAA, a gente já vê um valor um pouco maior. Depende, você talvez precise de focar aí em bolsas, seja ela acadêmicas ou bolsas esportivas. Mas de maneira geral, aí, o que a gente tem visto, se você tem aí um budget talvez entre 12 a 16 mil dólares, é bem possível você conseguir aí entrar numa universidade de 4 anos. Eu tô falando de maneira geral, isso aqui não é regra, tá bom? Então, assim, quanto mais preparado você tiver academicamente e esportivamente, maior as suas chances de bolsa.
Então, assim, cara, por que, Gustavo, tem um range tão alto aí, né? Tem uma média tão alta na diferença, né, dos valores de uma escola para outra? Primeiro que a Junior College é uma escola de 2 anos, então não tem muitos estudantes, é uma escola relativamente menor do que as universidades de 4 anos, na sua maioria das vezes. Então, por consequência, ela acaba se tornando uma porta de entrada muito atrativa para os estudantes internacionais. O nível de inglês, o nível de requerimento de inglês é um pouco menor, né? Então, assim, também não tem nenhum desmérito na Junior College, né? A Junior College tem Junior College muito forte academicamente, que tem uma estrutura muito boa e tem uma parte atlética também muito boa, às vezes até melhor do que a universidade de divisão 1, acredite ou não, mas claro, na sua maioria das vezes isso não é regra. E na parte da performance, sem dúvida nenhuma, posso falar aí, né, hands down, que tem várias Junior College que ganham de universidade de NAIA, NCAA, divisão 1, divisão 2, divisão 3, independentemente. Então, assim, quando você chega numa universidade, é importante saber quais os valores da moradia dentro da universidade ou fora da universidade. Isso aí vai ter um impacto muito grande. Questão de alimentação. Poxa, eu vou comer dentro da cafeteria na universidade ou eu vou comprar a minha comida e cozinhar? Geralmente a segunda opção se torna mais barata, né? Foi o que eu sempre fiz aqui na minha universidade. Então, assim, depende muito. A moradia vai depender do seu estado. Então, quando você estiver se preparando, é muito importante saber, poxa, a moradia da universidade é dentro ou fora do campus? Qual o valor de dentro e fora do campus? E você multiplicar aí, geralmente, né, por 9 ou 10, porque é a quantidade de meses, né, do ano letivo que você vai ter. Então, mesma coisa com a alimentação. Geralmente, né, de maneira geral, a moradia fora do campus, ela é mais barata. A alimentação que você compra e cozinha, ela é mais barata. Então, assim, se você morar dentro do campus e comprar, né, dali da parte da cafeteria, pode ser que seja significativamente muito mais caro do que você morar fora do campus e fazer a sua própria comida, por exemplo. Seguro-saúde geralmente é bem similar, né? Você faz um seguro-saúde que gira em torno, sei lá, de 50 a 100 dólares por mês, dependendo do seguro e da pólice que você escolher. E tem a última parte aí que é do tuition. Então, assim, até mesmo dentro do tuition tem várias estratégias, né, que você precisa, que você pode fazer, né? Como, por exemplo, fazer 12 créditos no semestre, que é o mínimo necessário para um estudante internacional. Então, se você fizer 12, ao invés de 15, né, que é a média normal que os estudantes fazem, você tende aí a gastar menos, né? E depois talvez fazer algumas provas ou alguns testes ou fazer aulas no verão que você, né, depois que você aumentar aí, né, a tua bolsa ao longo do tempo, você consiga aí administrar isso. E tem a grande diferença da universidade, que é a parte do trabalho. Gustavo, e na parte do trabalho, quanto é que um estudante ganha geralmente por mês? Depende do estado, depende da hora, né, do estado. Eu moro no estado da Flórida e geralmente aqui os valores são na faixa de 12 dólares a hora que você ganha. Se você estiver na Califórnia, um pouco mais. Se você estiver em estado, sei lá, como Louisiana, né, ou não sei, outros estados, os Estados Unidos, a hora, né, do trabalho vai ser um pouco menor. Mas como estudante internacional, você consegue trabalhar até 20 horas semanais. Então vamos colocar numa média aí que você está sendo pago 10 dólares a hora na escola, né, na universidade que você for. Se você trabalhar as 20 horas semanais, né, você consegue aí ganhar 200 dólares por mês. No mês, se a gente multiplicar por 4, 800 dólares. Mas, sendo bem sincero, durante a temporada é bem difícil você conseguir aí trabalhar as 20 horas semanais. Você tem que ter uma organização muito grande. E nem sempre, quando você chega, você já consegue, né, ali conseguir o trabalho. Então, eu gravei outro vídeo que eu vou colocar aqui, né, procura aí no canal, né, como você, né, como sair na frente, né, nesse quesito de como é que você pode conseguir o trabalho de maneira mais rápida na universidade. Entre outros pontos, né, que são importantíssimos de você desenvolver, de você saber, né, sobre as universidades aqui nos Estados Unidos, os benefícios que estudantes internacionais têm. Tem alguns vídeos aqui no canal explicando sobre isso. E uma coisa que é muito importante, que eu recomendo sempre. Cara, se você puder ter o teu orçamento total ali do ano, sem contar com o trabalho, eu acredito que é mais seguro. Eu sei que isso não é a realidade de todo mundo, mas você nunca sabe se você realmente vai conseguir trabalhar naquele primeiro semestre, naquele primeiro ano. Ou se tem emprego realmente para todo mundo na universidade. Geralmente, nas universidades, tem emprego, principalmente quando as universidades são maiores, né? Mas é importante falar com o treinador antes ali. Treinador, eu tenho a possibilidade do emprego, como você pode me ajudar?
ter alguma coisa do tipo para que você consiga ali ter uma renda extra. Até porque, né, você tem que comprovar financeiramente o valor total que você vai investir no ano antes de viajar. Eu acho que isso é um fator que poucas pessoas sabem e começam esse processo e chega nessa etapa e meio que empanca, né? Vamos colocar aí que se você está indo para uma junior college investindo $10.000, que é um budget, eu diria aí, bem comum nos dias de hoje. E você vai ter que comprovar, vamos colocar o dólar a 6, acho que está um pouco menos na data aqui, 2025, quando eu estou gravando esse vídeo, mas vamos colocar a 6 aí para facilitar o cálculo. Então se você colocar 10 vezes 6, 60 mil, você vai ter que comprovar 60 mil reais, né, para a universidade, para que a universidade possa liberar o teu documento I-20. Então, assim, às vezes, né, quando você... E às vezes eles pedem mais do que o valor que você vai pagar, né, por incluir transporte, passagem ou alguns outros fatores, né. Então, às vezes, tem estudantes que vai pagar $10.000 no ano e você precisa comprovar 15 mil, 20 mil às vezes, entendeu? Então, é um ponto importante que a gente recomenda o estudante ter esse investimento e não estar só contando com o trabalho, embora o trabalho seja muito importante, não somente para ajudar a pagar, mas no desenvolvimento da pessoa como atleta, como estudante, como cidadão aqui nos Estados Unidos. Então, acho que isso não sei se ficou claro para vocês, mas no geral, só resumindo aí, né? As junior colleges são um pouco mais baratas, o que a gente tem visto hoje na GV Sports como uma média, né, de atletas que não são alto nível, que não jogaram em base, que jogaram, tem ali sua experiência no futebol, mas também não tem esse alto nível, que tem também o inglês, né, tem a questão do inglês, que você precisa ter um nível certo de inglês, mas ali $10 a $12 mil é um budget excelente para uma junior college. Quando a gente fala de uma universidade de 4 anos, a competitividade se torna maior, a universidade, por natureza, é um pouco mais cara, então a gente precisa de um budget maior, ou se você está transferindo, né, ou se você tem aí um orçamento, uma performance, né, algo aí que realmente te ajude, como o teu histórico, né, atlético, para que você consiga, né, não precisar desembolsar um budget maior nessas universidades de 4 anos. Que vai depender bastante aí também das tuas notas, de buscar bolsas acadêmicas, mas a gente tem visto aí que é um pouco mais caro que a Junior College. Espero que esse vídeo aí tenha sido informação boa para você nessa tua jornada. Se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a nossa assessoria da GV Sports, aqui embaixo tem um formulário onde você pode preencher, a nossa equipe vai entrar em contato com você para marcar uma reunião. Obrigado pelo seu tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui e se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo.